Bem-vindos a mais um episódio do podcast Track Record, onde aqui a gente conta histórias de pessoas relevantes do mercado financeiro. E hoje nós vamos quebrar uma crença limitante de que pessoas para crescer no mercado financeiro têm que vir da Faria Lima ou fazer a faculdade da moda. O nosso convidado de hoje aqui veio de Bonfinópolis, de Minas, uma cidade de 5 mil habitantes. A primeira formação dele foi em logística, depois teve uma formação em economia e hoje ocupa a cadeira de coordenador de macroalocação do terceiro maior fundo de pensão do Brasil. E esse não é o maior atributo. O maior atributo é que ele une corpo e mente como uma coisa só. Além de ser um atleta, é um grande estudador estoico e a prova de que disciplina supera geografia. Muito bom, obrigado. Olá a todos, bem-vindo mais uma vez ao Track Record, onde a gente fala aqui sobre histórias de carreira. Estamos aqui com o Thiago, já falei um pouquinho dele. Esquecemos de comentar sobre a trinca de certificações que você possui também, CGA, CGS, NPI, um cara extremamente técnico. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje o papo a gente vai falar um pouco sobre disciplina, sobre filosofia, sobre construção de carreira, sobre como ter essas estratégias para poder evoluir no mercado financeiro. Então, se você quer continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva, ativa o sininho e compartilha com pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. E aí, Thiagão, vamos lá? Vamos lá, Cláudio. Primeiramente, boa noite aí, bom dia, boa tarde, pessoal que está assistindo a gente. Prazer estar aqui falando contigo. Você já me conhece aí há bastante tempo, então já sabe o quanto também eu gosto tanto de prosear, né, de trocar uma ideia, de conversar, quanto de contribuir aí positivamente, na minha visão, para a vida de outras pessoas. E eu acho que isso que você está fazendo aqui tem esse poder de contribuir para a vida dos outros. Então, também obrigado aí pelo convite. Obrigado. Boa, então, puxando o gancho aí do prosear, né, vamos falar um pouco aí do seu início de carreira, de como é que saiu o Thiago lá do interior de Minas, uma cidade tão pequenininha. Que mudança de chave você teve aí na sua mente, diferente aí dos seus amigos lá da cidade, que te trouxe, né, para a capital e para você iniciar ali sua carreira dentro desse mercado? Fala um pouquinho para a gente. Muito bom. Como você me conhece, Cláudio, eu gosto muito de falar. Qualquer coisa você pode me cortando aí, levando ficar tranquilo. A conversa. Porque sobre isso eu acredito que a mudança veio muito tempo atrás. A gente precisa, na minha visão, ou seria sábio a gente buscar líderes, buscar mentores. E eu tive a sorte, né, de ter bons em casa. Então, já começou comigo em casa do meu pai e da minha mãe, que o incentivo que eu sempre tive foi para estudo. Não só sou eu e mais duas irmãs, nós três tivemos sempre muito esse incentivo. Então, eu não posso deixar aqui, inclusive, de citar isso, porque eu acho que isso, com certeza, contribuiu para as decisões que eu fui tomando a partir daí. Mas é engraçado que eu lembro de criança já mudar um pouquinho o meu mindset. De fugir ali do padrão De fugir do padrão. Dos colegas. Nesse caso, nem de padrão dos colegas. Nesse caso, do que eu era mesmo. Eu era uma pessoa muito tímida. Você me conhece hoje, você vai falar, não, Thiago, tímido jamais. Já tá falando aqui, frente de câmera, apresentações e tal. Mas isso foi treino. Isso não foi de um dia para o outro. E foi a partir de uma decisão racional, que eu tomei racionalmente. Eu lembro de quando eu tinha uns 14 anos por aí, de tomar essa decisão de falar, cara, não quero ser esse cara tímido, ficar só na minha, não conversar com as pessoas. As pessoas que eu admiro mais a postura, na verdade, são pessoas que são bastante comunicativas e tal, então eu quero treinar, quero aprender isso daí, como é que se comunica? Como é que eu me comunico? E aí eu comecei a me testar, me colocar em situações que não eram confortáveis para mim. Porque isso é um ponto bastante interessante, né? Normalmente as pessoas, quando você é uma pessoa muito envergonhada e tal, você tem vergonha de ir para os lugares, normalmente o que você vai fazer é se proteger disso. Só que para você evoluir, na verdade, você tem que se colocar nessa situação. Senão, se você não se colocar nessa situação, você vai continuar onde você estava, que é mais confortável. Muito disso, inclusive, vem do nosso cérebro, né? A gente vai
buscar, na verdade, um ambiente que seja mais confortável para a gente. Então, isso começou lá atrás com essa primeira decisão. É uma exposição intencional ao medo? Exatamente isso. Dá para traduzir assim? Eu acho que dá, assim. Tem conceitos na psicologia para isso, né? Eu não vou me aventurar muito aqui na parte de psicologia para depois também eu não falar muita abobrinha, mas tem conceitos na psicologia para isso, mas é exatamente isso, é se expor. É, por exemplo, também as pessoas que têm fobia, por exemplo, alguma coisa. Sei lá, minha avó tem fobia à altura. Então, o que ela tem que fazer? Nunca subir no elevador, nunca entrar no avião. Não. É o contrário. É o contrário, ela tem que se expor. Só que não é uma exposição muito extrema. É tudo planejado e tal. Enfim, toda a questão, igual eu te falei, da psicologia. Mas, para mim, eu não conhecia psicologia naquela época, né? Mas eu sempre gostei muito eu sempre fui um cara muito reflexivo. Então, isso eu lembro desde mais novo, né? Então, eu lembro da minha infância mesmo, que eu não era o cara que estudava pra caramba, não sei o que, não, pelo contrário. Gostava de jogar bola na rua, Cláudio. Gostava era de jogar bola. Se você perguntar à minha mãe, inclusive, o que eu mais fazia quando criança, ela vai falar. Jogar bola na rua. Jogar bola. Uma filosofada na cabeça. Então, na aula, eu vou chegar lá na aula, né, na sala de aula e tal, aí sim, né, era essa parte de filosofar, porque para mim era muito a pergunta, para mim o que eu valorizava na aula, e sempre gostei de aula, e eu sempre gostei de aula não por gostar de ficar anotando, não sei o quê, fazer dever de casa, não sei o quê, não, mas para poder ter uma troca ali, eu sempre gostei de questionar, você me conhece também, então você já sabe que inclusive essa característica eu mantenho até hoje. Sim. Eu costumo questionar bastante as Nem coisas. sempre as conversas são fáceis, mas elas são produtivas, né? Você questiona ali, questionar e ser questionado não é confortável, não é gostoso, mas ele é produtivo, ele traz o crescimento, né? Com certeza. E eu acredito bastante, inclusive, né, que a gente investe o nosso tempo, a gente vai naturalmente ficando bom. Então, naquela época, inclusive, eu investi o tempo em bola, então foi de bola. Ficou bom, né? Fiquei bom, mas, enfim, não foi com bola que eu mexi. Então, quando eu fui crescendo aí ainda no ensino médio e tal, eu comecei a me interessar mais por essa parte de finanças. Na época, era um pensamento bem mais limitado, até pelo nível de informação que eu tinha naquele momento, mas era mais ligado com entender mesmo questões sociais, questões emissão de moeda, qual que é o papel que tem a moeda, né? Hoje em dia a gente sabe, reserva de valor, meio de troca, mas enfim, na época eu não sabia. Mas por que a gente só não sai emitindo moeda, então resolve o problema? Enfim, eu tinha várias questões que eu me questionava, que eram muito ligadas com a economia, e a parte de investimento, uma parte mais de mercado financeiro, investimento, ela veio um pouco depois disso. Primeiro, na verdade, veio o contato de economia, interesse e tal por economia. Depois foi vindo esse interesse mais por parte de investimentos. E aí, quando eu entrei na faculdade... Tô dando um pulinho. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho, porque é interessante a história do que você comentou, inclusive, que eu sou formado também em logística. Sim. Então, eu tenho outra graduação. É importante, acho que esse ponto, porque também teve uma mudança de mindset aqui. Porque como eu vim de uma cidade bem pequena, lá no Bonfinópolis de Minas, inclusive, um abraço para Bonfinópolis de Minas. Um abraço pro pessoal e manda para eles assistirem lá. Depois e dar o like. Vou mandar pro pessoal assistir aí, dar o like, compartilhar, se inscrever no canal aqui do Cláudio, que está fazendo um trabalho muito legal. Bom, mas aí então quando lá atrás eu ainda estava lá em Minas, né, o mindset que a gente tinha ali, que também meus primeiros mentores, né, meus pais, me passaram, é que para a gente conseguir mudar de vida lá, a gente tinha que estudar, e a melhor linha ali para a gente era o serviço público. Por ser o serviço público a melhor linha, que eu fui parar em logística. Então, na verdade, lá no ensino médio, eu fiz, na época, o Enem, fiz vestibular. E aí, a partir da minha nota do Enem, que eu consegui bolsas, né? Algumas bolsas. Eu não lembro direito ali quanto foi a nota. Eu não lembro direito, não. Mas eu lembro que eu tinha algumas possibilidades ali de cursos. Um deles, inclusive, era economia. Na época, se eu fosse fazer economia, né, eu conseguiria fazer economia com bolsa na Católica, na UCB aqui de Brasília, na Itaguatinga. Legal. Só que, na época, não foi a decisão que eu tomei de fazer economia, porque eu tinha esse pensamento que tinha que ser na UNB para eu mudar de vida. Na época, eu tinha esse pensamento, que era a faculdade pública, se eu conseguisse na faculdade pública, aí o peso era muito... O pensamento que a gente tinha, Cláudio, é que você sairia da faculdade já
bem demais. É bem inocente, mas esse é o pensamento que a gente tinha. Não, mas é comum, né? Eu não digo que ele enfim, não é tão geral assim, mas é bastante comum, assim. Essa narrativa acaba sendo construída ao longo do caminho, né? Parece que você percorrer a jornada certinho, você vai receber aquele benefício que vai ficar tudo bem, né? E na verdade não, na verdade é estratégia, né? Perfeito. A gente pode entrar nessa depois. Porque, como eu te falei, eu vou contando a história aqui, mas você... Não, manda ver. A palavra é sua. E aí, então, por isso que eu fui parar na logística, porque na economia, então, eu tinha na cabeça que era... para eu fazer seria na UNB. E logística era um curso, um curso curto. Acredito que ainda hoje é um curso curto. Foi logo quando começou esses cursos superiores de 3 anos, 3 anos. São os técnicos, assim. os cursos técnicos. Tecnólogo superior. Exatamente, tecnólogo superior. E aí, com o que era a minha estratégia? Então, com o curso de logística, eu teria um curso superior, então poderia já prestar concurso público para nível superior. Sim. Então, na verdade, meu objetivo não era a logística em si, trabalhar com logística em si, embora eu acho bastante legal, mas meu objetivo era fazer concurso público. Entendi. Então, eu ingressei nessa época, então, como bolsista, né? Eu fui bolsista pelo ProUni e ingressei na faculdade de logística, na época na faculdade JK. Nem sei também se ainda tem a faculdade ou curso, enfim. Na época foi essa faculdade JK Logística. E aí, no meu primeiro ano de logística, né, logo quando eu me mudei para Brasília, primeiro, assim, eu tô cortando algumas partes aqui também para não alongar muito, claro. Mas teve vários pontos aí que são interessantes da gente abordar em termos da mudança, porque assim, minha cidade não tem nem ônibus, né? A cidade você atravessa de bicicleta, né? a pé, de enfim, moto. Então são vários pontos aí que a gente tem que são mudanças muito relevantes. E que eu acho que o principal ponto que eu tive, se você me perguntasse, é adaptação. Você me pergunta, Thiago, dá um conselho, cara, seja uma pessoa adaptável, seja uma pessoa que se adapta. Se você está nesse ambiente, se você está num ambiente... se você está em um ambiente que as pessoas valorizam determinado tipo de coisa, que não pode ser até que não é o que se valoriza, mas é aquilo que é valorizado. Você quer se destacar lá, você quer, enfim, ser aceito por esse grupo, você tem que se adaptar àquele modo. No meu caso, por exemplo, o que eu era acostumado não era com pegar ônibus 5 horas da manhã, chegar em casa 11 horas da noite, enfim, né? Não, uma vida pacata, uma vida muito mais tranquila, em que pese eu sempre fiz muita coisa. Eu sempre gostei muito de esporte, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sempre gostei muito de esporte e tal, então sempre eu movimentei. Sempre gostei muito de música, então lá na minha cidade tinha, em que pese é uma cidade muito pequena e tal, a gente tem acesso, pelo menos a gente tinha, acredito que ainda hoje tem, acesso a coisas bastante interessantes. Por exemplo, eu estudei música na minha época de ensino médio e tal, também já conversei contigo, né, sobre música, eu sei que você gosta também, toca também. E eu tive uma oportunidade de levar um sax tenor para minha casa. Eu aprendi saxofone pela prefeitura da cidade e ainda levava para casa para treinar em casa. A prefeitura dava esse acesso. A prefeitura dava esse acesso. O sax não era meu, né? Eu assinava um termo e tal, também na bagunça, mas eu tinha essa oportunidade de levar um sax para casa. Então, acho que assim, você tem que... Enfim, você tem essa vida pacata. Nesse momento, eu estava adaptado àquilo lá. Mas quando eu me mudei para Brasília, já acabou o sax, acabou o esporte, não sei o quê. Não. É acordar às 5 horas da manhã, dormir meia-noite, aquela correria de sempre atrás e tal. Ou seja, adaptar. Você tem que se adaptar ao ambiente que você está. Eu acho que essa é uma das principais características aí para evoluir. Eu concordo plenamente e acho que, assim, é uma característica do ser humano. Eu não sei se 100% das pessoas têm noção disso, mas... acho que uma das maiores características do ser humano é se adaptar, né? Principalmente se você olhar a própria evolução, né, da humanidade, das sociedades, Perfeito. Elas são sempre baseadas em adaptações, né? Não à toa a gente consegue popular a Terra inteira com diversos climas, com diversos ambientes, com diversas políticas, etc. Mas muito bom. E, cara, sobre o modo de vida do interior... Assim, você acha que esses valores que vêm do interior, da cidade pacata, você trouxe para o seu dia a dia da cidade? E você acha que isso aí, esses valores que muitas vezes tem na cidade do interior, por justamente ser um lugar mais pacato, ele te dá uma vantagem competitiva em relação à pessoa mais acelerada, que nasceu na cidade, cresceu na cidade, sempre teve que correr atrás, né, num ambiente mais conturbado?
Olha, Cláudio, eu acho que se fosse para eu te falar, na verdade, eu te falava que é mais uma desvantagem do que uma vantagem. Ah, é? Eu diria que é melhor, né? Você já tem mais acesso, porque eu observei que durante a minha trajetória, olhando já hoje e tal, hoje assim, né? Há alguns anos que eu moro em Brasília, já tem uns 15, 16 anos, então já tem bastante tempo. Mas eu observei que se eu tivesse mais acesso à informação, em outros momentos, inclusive, antes, mais no começo da jornada, ou tivesse acesso a mentores, A pessoas, né? Exato, eu acho que teria, às vezes, até encurtado alguns caminhos para mim, facilitado alguns caminhos para mim. Sim. Mas eu, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia, e na minha filosofia eu procuro não me apegar muito às muletas, eu procuro me apegar mais às soluções. Então, tá, beleza, não tive esse acesso, mas o que eu posso fazer em relação a isso? Né? Não tive esse acesso, mas fiz com o que eu tinha. Busquei entregar o melhor com aquilo que eu tinha disponível. Mas assim, a minha pergunta vai muito na linha assim, ó. A cidade do interior traz valores que a cidade não traz? Eu acho que de sim. berço, assim? Acho que sim, acho que sim. Acho que justamente, inclusive... pelo fato de ter menos informação, menos fluxo de informação, isso vai te focar em outras coisas. Por exemplo, é comum em cidades pequenas, interior e tal, você falar muito da vida dos outros. E isso é comum, por exemplo, lá, quando a gente sai de lá e tal, porra, vamos pra cidade grande, vai pra Brasília, Uberlândia, Belo Horizonte, qualquer lugar que você for. Sim. Mas porque lá o povo não tá nem aí com a sua vida. Quando eu tô aqui, o povo tá todo mundo tá ligando, tá falando minha vida, não sei o quê. Quando você vai pra cidade grande, cara, o povo pisa na sua cabeça lá e não tá nem aí. Então, é claro que eu acho que isso vai te dar, então, também alguns valores que eles vão ser mais ligados, às vezes, com pessoas, às vezes com família. Não que cidade grande você não tenha isso, tá? Sim. Claro que você tem. Só você me perguntou do que eu acho que é mais marcante. Eu acho que esses valores, assim, até ligados com família e que são mais ligados com pessoas, eu acho que eles ficam mais evidentes. Entendi. Por exemplo, eu ligando em paternidade, maternidade, ligando com questão de pais e filhos, eu vejo, por exemplo, que o pai, a mãe, no interior, ele parece que vive mais em função dos filhos. Não que isso seja uma coisa, inclusive, que eu acho que é muito positiva. Eu acho que a gente é super importante a individualidade de cada um. Então, ainda que eu seja pai, que você seja pai, da gente identificar, eu ainda sou o Tiago, eu ainda sou o Cláudio. Eu sou pai, mas eu também sou o Cláudio. Enfim, eu acho que lá é mais possível. Mas isso são valores que eu acho que quando a gente até vai levar, por exemplo, ao mercado de trabalho, etc., são importantes. Entendi. Porque isso te faz você dar mais valor às coisas que você vai conquistando. E é muito fácil você perder valor com isso. Principalmente quando você tem acesso a muita informação. Sim. Porque quando eu vejo que o meu coleguinha ali, o outro coleguinha tá tendo coisas melhores, não sei o quê, do nada minha coisa ficou ruim. Do nada que eu tenho ficou ruim. E é engraçado, né? Porque a gente, na verdade, né, a partir disso, a gente chega na conclusão de que a gente não ama, não é o desejado, o que a gente quer, não é o desejado. Acho que eu já te falei isso, acaba que é o desejo, na verdade, que é o que vai te mover. Então, não é o você chegar lá no trabalho, chegar como gestor de uma colocação do terceiro maior fundo de pensão. Não, porque quando você chegar lá, você vai ter outra coisa. Não, agora, na verdade, eu quero ser o não sei o quê, do não sei onde, do mercado financeiro, da Faria Lima e tal. Então, perceba que meio que então você fica correndo atrás de um desejo. E não daquele desejar. Tiago, isso é certo ou errado? Para mim, não entra nesse mérito do certo ou errado. Até porque eu acho que a gente tem que ter algo que nos move. Sim. Mas eu acho que a gente tem que dar mais valor às coisas que vai conquistando. Nesse aspecto aí, falando um pouco do desejo, de alcançar aquele estado desejado e a jornada, né? Tem muito debate aí sobre aproveitar essa jornada, né? Claro que o ser humano em geral, ele é inquieto, né? Ele sempre busca algo novo para correr atrás, né? Mas aproveitar a jornada, você acha que nessa construção você teve uma jornada ou está melhor, né? Você você alcançou um cargo muito muito relevante, mas imagino que você tem ambições maiores. Mas você sente que você aproveitou e aproveita essa jornada? Eu busco fazer isso bastante, porque eu acho que também não é um raciocínio fácil. Isso que eu estou falando aqui, né? É porque o Thiago, eu sou cheio das teorias, igual você já me conhece também. Compartilha aí. Então, e aí nessa daí eu acredito também que não é um raciocínio fácil, mas é o que eu busco ter, da gente aproveitar exatamente o caminho, porque eu acho que o que é mais importante, no final das contas, vai ser o caminho, vai ser o processo.
e não, no final das contas, o que você teve de resultado mesmo, de eu ter alcançado aquilo lá. Porque, de exato, quando você alcançar, você vai buscar algum outro objetivo. Não tem problema nenhum. Eu falei, eu acho que, na verdade, isso é importante, a gente buscar objetivos. Mas eu acho que é super importante, exato, você aproveitar o caminho, que está muito ligado também com essa ideia toda do estoicismo, né? Que você comentou aí também da questão do estoicismo. Calma que a gente vai chegar lá. Vai chegar lá, não, eu ainda anotei aqui, porque senão eu vou esquecer da hora que eu parei na logística, tá? Ainda vamos chegar ainda em UNB, economia, vamos fechar isso aqui? Fecha essa aí. Então, deixa eu fechar essa daqui. Então, parei lá na logística, e no meu primeiro ano de logística, eu falei, não, cara, mas eu não quero esse negócio de serviço público e tal, entendo perfeitamente o raciocínio dos meus pais, mas eu queria mercado financeiro, quero economia, e aí, então, comecei a estudar para o vestibular, e passei na economia, na UNB, e aí fiz os dois ainda, teve um ano da minha vida que eu fiz os dois cursos, fazer economia pela manhã e à tarde, e fazer logística à noite. Depois me formei na logística, fiquei só na economia, e aí consegui mais focar em estágio e tal. Então, a gente tinha um grupo lá de amigos lá da economia, no meu semestre, mas também tinha pessoas de outros semestres e tal, que era o pessoal que gostava mais da parte do mercado financeiro. E na UNB, a gente tem uma grade que é obrigatória e uma grade que é optativa. E você pode pegar matérias optativas. Então, fui desenhando ali o meu curso, buscando matérias que fossem matérias ligadas com investimento, ligadas com o mercado financeiro. Então, a gente consegue ter uma base, inclusive, você falou das certificações, a gente consegue ter uma base para certificação, inclusive, de matérias que a gente tem acesso lá na grade da UNB. E eu... Pode ir. Eu vou puxando os ganchos aqui, porque esse é um ponto interessante, que eu conversei com algumas pessoas aqui, e conversei com alguns estudantes também, e muitas vezes a gente vê um gap entre aquela grade, né, da faculdade de economia e algumas situações reais de mercado, né? Eu não tô falando que a faculdade não se preocupa com isso, nem nada disso, mas existe uma necessidade de complementar aquela formação, né? E do momento... E agora sim, você já tem... Quanto tempo que você saiu já tem de formado? Eu tenho de formado, saí em 2017. 17. Então tem aí 9 anos agora, né? Isso. Vai fazer 9 anos. Então, de quando você saiu há 9 anos atrás e agora com essa jornada que você já percorreu, você sente que esse gap existe mesmo? Como é que é a necessidade de formação complementar? Eu acho que esse gap existe, eu acho que existe também a necessidade de formação complementar, mas eu não acho que a gente tem que esperar que isso venha da faculdade e lhe dê ali de bandeja e tal, até porque o mercado como um todo, não só o mercado financeiro, mas o mercado de trabalho, ele vai estar sempre mudando, o mundo está sempre mudando. Então, você tem que se adaptar. E se a gente for parar para pensar, o modelo de ensino não mudou tanto. Se eu te pergunto, Cláudio, o que mudou do ano 1970 para hoje? Você vai me falar um zilhão de coisas. Isso aqui. Tipo, um zilhão de coisas. Agora, se eu te pergunto o que mudou no ensino... Será que você vai saber me falar algumas coisas assim que mudaram? Eu não digo que foi radicalmente, mas eu digo, assim, tiveram algumas tecnologias que entraram, mas a sala de aula não mudou. A sala de aula, então, marginal, então, que mudou. Então, de fato, vai ter, mas eu acho que isso tem que vir principalmente do aluno. Acho que o aluno que já tem que buscar, então, essas outras oportunidades, essas outras saídas, porque, no fim, né, o que você vai sair da faculdade é um bacharel. Você não vai sair que é o que eu achei, né? Que sairia já empregado. Você não sai empregado, você sai bacharel. Então, eu acho que você tem que buscar essas outras saídas. Boa. E aí, depois o Thiago formado, dando continuidade lá ao que você estava falando, da sua carreira. Perfeito. Então, aí quando eu entrei na economia, né, ainda, aí na economia ainda eu já comecei a buscar, então, estágios e tal, com a galerinha também que já estava mais ali focada nessa parte de mercado financeiro. E foi até interessante que o segundo estágio, na verdade, o segundo estágio que eu fiz foi no Sebrae. Antes eu tinha feito numa empresa lá, no UOL, mas era do curso de logística. Aí depois que eu estava na economia, eu fiz no Sebrae, um estágio no Sebrae. E depois fui para a FUNCEF. O estágio que eu fiz no Sebrae, interessante, que eu ganhava o dobro, até mais do dobro do que eu ganhava na FUNCEF.
Só que beleza, Thiago, mas assim, tá, e daí? Tá, daí que para mim isso era muito relevante, porque eu não tinha... Você não tinha patrocínio. Não tinha né? patrocínio, Patrocínio, então... né? Que falam muito, então, né? Exato. Então eu tinha que ralar bumbum mesmo, enfim, fazer um dinheiro ali para conseguir pagar a conta, etc. Então, primeiro é relevante a bolsa, né? O que eu recebia de bolsa. E como é interessante, porque eu acho que que eu comentei aqui sobre a questão de adaptar, de adaptação. Eu acho que um dos outros pontos também muito essenciais para a gente ter uma evolução, tanto no mercado de trabalho, no mercado financeiro, de modo geral, é o pensamento de longo prazo. E ele é muito difícil de ter, até porque a gente tem, enfim, a gente tem viés comportamentais e tal, então a gente tem dificuldade de ver esse longo prazo. Tem até um nome para isso, né, que a gente chama de Viziate. What you see is all there is. Tudo que você vê é tudo que há. Coisa nesse sentido aí. Mas, então, a gente só vai ver o que está aqui perto. Eu só consigo ver o que está bem próximo. É um viés. Próximo, é um viés comportamental. O que é tal viés comportamental? Né? Você já me viu também falar muitas vezes sobre isso. Sim. Também porque eu gosto bastante da parte de psicologia. E viés comportamental, a teoria ali do Daniel Kahneman, da década de 70, né, de 1970 e poucos, e que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia. Salvo engano, o Daniel Kahneman foi o primeiro cara que não é um economista a ganhar um Prêmio Nobel de Economia. E ele estuda ali atalhos, né, heurísticas, atalhos que a gente tem, que a gente faz na nossa cabeça para tomar decisões. E não são necessariamente racionais. Ela é para poupar energia, né? Poupar energia, por quê? Inclusive, isso é interessante. Porque evolutivamente isso foi muito importante. Evolutivamente, poupar energia, porque essa abundância de calorias que a gente tem, isso é super recente também. Exato. A gente não tinha muita abundância de calorias 500 anos atrás, 1000 anos atrás, enfim. E aí, então, a gente tem dificuldade de enxergar esse longo prazo. Só que eu consigo observar, né, que durante a minha trajetória... Aí eu não sei te explicar, Thiago, de onde veio isso, se veio exato dos meus mentores, dos meus pais, dos meus amigos, enfim, não sei te explicar, ou de mim mesmo, enfim. Se for uma influência externa ou nasceu... Exato, não sei te explicar, mas eu conseguia observar esse longo prazo, eu conseguia ver esse longo prazo. Então, na questão até dessas decisões aqui de, por exemplo, abrir mão do Sebrae na época, que ganhava mais e que aí o dinheiro era importante, porque quando não é muito importante, você está menos preocupado. Mas para mim era muito importante abrir mão de lá e ir para a FUNCEF, que eu tinha passado no processo lá do estágio, né? E aí tinha um grande amigo que você também conhece, que espero que venha aqui, porque é um cara sensacional, que é o Paulo Roberto. Ele está convidado, viu? Tá convidado, hein, Paulinho? Tem que aparecer aqui. Não, ele vai ser um cara sensacional aqui, com certeza. E até porque, cara, muito do que eu fui trilhando na minha carreira, da parte mais quantitativa e tal, eu devo ao Paulo, que ele foi o primeiro que abriu espaço nisso daí, e eu fui seguindo os passos dele. Legal. Então, ele já era estagiário na FUNCEF e tinha sido contratado. Aí eu já, o cara conseguiu ser contratado e tal, então tem essa possibilidade lá. Então, abri mão do Sebrae, que não tinha possibilidade de ser contratado, para ir para a FUNCEF, que tinha possibilidade. Em que pese, eu ia receber bem menos do estágio. Só que eu já não estava vendo, não era o estágio, não era o momento agora. Esse é o ponto, eu estou vendo mais lá na frente. A contratação, ou a progressão de carreira. Progressão de carreira, perfeito. Em que pese, eu também já saí da FUNCEF um tempo, depois voltei. Mas eu já estava vendo essa questão da progressão de carreira e tal, então eu estava vendo mais um longo prazo e não somente aquele... que está na minha frente. A gente conversou com o William no último episódio, quem não assistiu vale a pena voltar lá e assistir, e ele falou um pouco sobre esse recuo estratégico, né? Ele também teve esse momento de recuo estratégico. Eu estou identificando essa similaridade aí, porque no caso dele já era uma contratação, né, numa área comercial, mas no seu caso era uma mudança no estágio, mas ele... é tão importante para o momento, né? Você vê como é que é a diferença, né? Como o dinheiro era um fator muito relevante, provavelmente a sua reação ali, né? O nível de incômodo, né? Para essa tomada de decisão, ela é mais significativa, né? Faz sentido? Acho que sim. Né? Às vezes até a pessoa está saindo de um cargo muito alto, né? Fazendo uma decisão de recuo estratégico, mas um cargo mais alto tem um impacto financeiro menor, não dói tanto. Mas quando o dinheiro é mais curto, né? Isso aí pode ser um fator mais impeditivo ainda. Exatamente.
E por isso que é muito importante você ter esse pensamento de mais longo prazo. A gente falando aqui de... na pauta, né? A gente falando de carreira e tal, carreira no mercado financeiro. Então, acho que a ideia seria exatamente isso, né? Para o pessoal que está começando e tal. É tentar pensar um pouquinho além do só esse estágio aqui, tá? É porque às vezes a gente, quando está vivenciando também por viés comportamentais e tal, porque quando a gente está vivenciando, a gente não consegue ver isso claro. A gente quer, cara, fazer um modelo, tipo, eu vou ficar só apertando botão, eu vou só... Não, cara, você tem que comer capim, sim, isso é super importante. Você tem que engrossar teu couro, sim, isso é super importante. Mas você tem que ter esse pensamento, então, lá na frente. Eu estou fazendo tudo isso por um motivo. Eu tenho motivação. Isso é interessante também. Motivação. Antigamente, eu sempre achava... Você também até me colocou aqui já, em algum momento, você colocou que eu sou um cara disciplinado. Eu acredito que sou um cara disciplinado. Sim. Mas o que é interessante, a disciplina, e durante muito tempo acreditei que era só a disciplina por ela mesma, né? Que não precisa ser disciplinado e pronto. Mas não, você só consegue ser disciplinado de fato, na minha visão, se você tiver alguma motivação. Então, qual que era a minha motivação? Quero mudar de vida, quero trabalhar no mercado financeiro, quero, enfim, poder falar, quero poder montar estratégias e tal. Então, essa é a minha motivação. Por isso, aí eu tenho disciplina. Então, qual que é a minha motivação? Sei lá, eu gosto muito de esporte e tal. E mais do que isso, inclusive, como eu sou muito agitado, normalmente esporte é onde eu solto ali bastante disso e tal. Então, pronto. O que me motiva, então, ter essa sensação do prazer. Então, por isso eu sou disciplinado. Enfim, você tem que ter um motivo, uma motivação, porque senão a sua disciplina, rapidinho, você perde ela. O que antecipa a disciplina é a motivação. Acho que sim. É o desejo de chegar em algum lugar e... Acho que sim. Então, acho que é muito importante, na verdade, a gente pensar o que nos motiva. Legal. Aí depois pensar nessa disciplina. Eu queria explorar um tema aqui, e a gente pode fazer um mix aqui de ideias, pode ficar à vontade, mas eu queria só explorar um tema dessa trinca de certificações, a tríplice coroa, que é o CGE, CGA e CNPI, né? E aí eu queria entender um pouquinho da sua cabeça, qual que foi a estratégia, né? Por que você pensou em fazer essas certificações? E eu vejo algumas pessoas ali ainda em início de carreira, às vezes nem conseguiu o primeiro estágio, já quer dominar todas as certificações, uma busca que eu vejo muito ansiosa por ter essas letrinhas depois do nome, né? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, se você acha que isso é estratégico e que momento que é o mais adequado para tirar cada uma das certificações. Bom, muito bom. São várias pautas aqui, até anotei. Primeiro, da parte de certificação, eu vou contar como foi para mim, aí naturalmente eu já vou colocando aí um ponto ou outro do que eu penso. Para mim, eu comecei na certificação pelo CPA 20, na época estagiário ainda, e já era para ter a possibilidade de me destacar de alguma forma, porque não que a certificação ela te vai garantir alguma coisa, ou inclusive que ela valide que você tem um conhecimento extraordinário sobre aquele tema. Por exemplo, o CFA, que é a principal certificação de investimento no mercado financeiro, não é porque você tem o CFA também que você é extraordinário, então não. Mas você passa um sinal, uma sinalização que você dá para o mercado. Então, na minha ótica, era mais de dar a sinalização. Isso aqui eu consigo. Uma chancela. Pelo menos, uma chancela. É porque talvez menos um pouco do que a chancela. Eu acho que é mais... Sabe, a sinalização é porque não necessariamente eu vou ser um bom profissional. É isso, em outras palavras, que eu estou querendo dizer. Entendi. Não é porque eu tenho a certificação que eu vou ser um bom profissional de investimentos. Não é porque eu tenho a melhor certificação, inclusive, que seja, que eu vou ser um bom profissional de investimentos. Eu não acho que essas duas coisas, embora elas tenham correlação, elas não têm causalidade. Entendi. Deixa eu tentar buscar outro meio de sintetizar isso. Ela sinaliza conhecimento técnico e sinaliza interesse. Boa. Para mim é essa linha. Interesse é isso, né? Para mim é porque essa a linha. chancela é técnica. Se você, existe uma pauta da certificação, você consegue passar e beleza. Mas talvez o interesse, que é o grande valor ali que você viu. Isso. Acho que as duas coisas. A parte técnica, exatamente, e o interesse. Porque eu sempre também na minha carreira, desde o começo, valorizei muito soft skills. Vou chegar lá na parte de soft skills, né? Mas em teoria a certificação ela está mais de hard skills. A gente está falando mais de um conhecimento técnico. E inclusive
eu acho mais relevante soft skills. Porque eu acho que a pessoa que é esforçada, a pessoa que tem valores bem definidos, que quer se dedicar ao trabalho de fato, enfim, que possui boas soft skills. A gente pode falar sobre quais que eu acho boa e tal, mas enfim. Pode falar, fica à vontade. Então, algumas dessas 3 mesmo, mas eu não vou falar mais para não perder porque senão nós vamos falar sobre isso. Não é esse meu raciocínio principal. Então, como tem essas soft skills, eu acredito que a pessoa que tem, né, que possui, ela consegue adquirir a certificação que ela quiser, ela consegue o conhecimento técnico que ela quiser, programar, estatística. Estou falando mais do que eu estou mais ligado, né? Estatística, programação e tal. Mas meu ponto é, então, você consegue aprender isso se você tem dentro de si mesmo isso, esse desejo de evoluir e tal, esse esforço. Então, eu considero hoje, inclusive, mais importante soft skills do que hard skills, inclusive para quem está no começo da carreira. Então, como é que uma pessoa que está fora do mercado prova que tem soft skills? Muitas vezes é algo, uma certificação, né, um diploma técnico, ele chancela, né, a palavra que eu usei ali, chancelar, ele mostra, você escreve no currículo e beleza. O soft skill é algo mais intangível, assim, né? Bastante. Como é que você acha que alguém consegue se posicionar para mostrar isso, mostrar que domina alguns aspectos de soft skills? Não só isso também, mas coisas que são mais intangíveis, como comunicação. Às vezes é mais complicado para você provar só com um currículo. De fato, só com o currículo é bem difícil, mas para mim, como eu conseguiria ver, por exemplo, soft skills através do currículo, a própria certificação, porque isso está me mostrando que aquele cara, não é porque, de novo, ele vai ter o conhecimento técnico absurdo sobre isso, mas eu vou valorizar a certificação, porque está me mostrando que ele foi atrás. Então, que ele é um cara, no modo de dizer, né? Mas uma pessoa que busca um conhecimento, busca evoluir. Então, busca melhorar. Então, eu acredito que em nível de currículo, seria mais nesse sentido. O que ela buscou era aquilo que a gente tinha comentado antes da questão da faculdade. É o que ela buscou, além daquilo que estava para ela. Porque, para mim, por exemplo, uma soft skill que eu considero também importante é essa proatividade. Eu acho que não é esperar que as coisas venham, que eu ainda até te comentei isso também. Eu acho que não tem que esperar que a faculdade vai chegar lá e falar, com certeza. Vem cá, Cláudia, desse jeito, isso aqui... Não. Você que tem que dar seus pulos, bonitão. O seu caminho você que trilha. Você que tem que trilhar teu caminho. Então, acho que a gente conseguiria captar isso, por exemplo, com buscas no currículo, né? Se aquele candidato aí buscou outros conhecimentos que não eram aqueles somente que ele tinha, inclusive em outras áreas. Né? O cara fez um curso de não sei o quê, de psicologia, de programação, sei lá, fez interesses diversos, né? Interesses diversos. Eu vejo que no mercado financeiro, algo que é bem valorizado é o curioso, né? O perfil do curioso, ele é bem típico, assim, né? Que ele acaba indo atrás de outras coisas e, enfim, é algo que eu pessoalmente eu gosto bastante, né? Voltando nas certificações. Vamos lá. Você viu que senão a gente... Bom, por isso que tem que anotar. Voltando nas certificações, então a gente passou o CPA 20, que foi na época ali do estágio. Hoje eu já acho que, para quem é estagiário, quem eu estou observando já, dá para você até começar com a certificação já no CEA, por exemplo, que eu acho que está um pouquinho acima. O CPA 20, inclusive, acho que mudou agora recente. Vai mudar a estrutura da Ambima, ela já está divulgada, não sei se já está valendo. Mas, assim, de novo, eu acho que mais importante do que a certificação em si, botar lá o nome, as letrinhas lá e tal, mais importante do que isso é a sinalização que você passa de estar buscando conhecimento, etc. Legal. Então, mais importante de ser tal certificação ou tal certificação. Mas a gente tem certificações para vários perfis, né? Por exemplo, das que você comentou aí, uma das que eu tenho que é o CNPI. O CNPI ele é mais focado em análise. Então, ele vai ser bem legal, bem interessante para a pessoa que quer modelar. Eu quero pegar uma empresa e projetar ali o fluxo de caixa dela, demonstração de resultado do exercício, balanço patrimonial.
tentar precificar uma ação, tentar fazer um valuation e tal. Então, beleza. Eu acho que aí é o CNPI que vai ser mais ligado para você. O CNPI, ele tem 2 perninhas, né? Ele tem o fundamentalista e o técnico. Aí você também já dá a crença que você acha que funciona e tal, que o mercado financeiro vai seguir uma tendência, não sei o quê. E você consegue, inclusive, ver essa tendência com dados passados. Então, teria o CNPI técnico. Você tem os 2, né? Eu tenho os 2, o fundamentalista e o técnico. O técnico nem pelo rolê de acreditar em si, mas que eu queria estudar isso. Eu achava bastante interessante esse negócio, ombro, cabeça, ombro, não sei o quê. Né, eu achava interessante. Eu falei, cara, eu vou estudar esse negócio. Tem nomes legais aí. Tem nomes legais, tem nomes legais. Eu interessantes. achava interessante. Falei, cara, já que eu estou estudando mesmo, eu já vou estudar e tirar essa daí também. Legal. Mas hoje eu tenho bem menos crença, inclusive, nisso, porque eu acho que também, inclusive, tem estudos sobre isso também, né? Que é hipótese de eficiência do mercado, né? O mercado ser eficiente da forma fraca, da forma semiforte ou da forma forte. Sim. Se ele for eficiente da forma fraca, informações passadas já não vão conseguir fazer com que você tenha um ganho maior do que a média de mercado por estar usando essas informações passadas. Então, acaba que não... Mas, enfim. Aí o CNPI, então, eu acredito que é mais para quem quer essa parte de análise mesmo, individual. Então, você gostaria de analisar uma ação específica e tal. O CGA, CGE, CFG, você já vai partir para uma avaliação em nível de portfólio. Você já tira um pouco essa ótica de ativos individuais e tenta buscar uma ótica de um todo, um consolidado. Então, na minha visão, o CGA, CGE, CFG são certificações bem legais, mas que eu acho que faz mais sentido você ter um pouco mais para frente da carreira. Tiago, quer dizer que eu não possa ter antes? Não, pelo contrário, como eu disse, acho que você passa uma sinalização, que você está indo atrás, etc. Mas você também não pode só achar que você tirou essa certificação logo, tô benzão na fita, tô bem no mercado, gestor, né? Vou virar gestor, exatamente, vou virar gestor. Não é tão por aí também, até porque a gente comentou sobre isso aqui, essa questão das soft skills vai estar muito ligado nisso daí. E aí, do que eu tinha notado aqui também, que envolve soft skills, e que você comentou, para a gente falar um pouquinho sobre, é da questão da comunicação. E aí, comunicação, Cláudio, é um ponto que, assim, cara, muito relevante. Paulinho, se ele estiver assistindo aqui, vai até lembrar disso daí também, porque a gente tinha muito assim, cara, não, vamos trabalhar com venda e tal, a gente, cara, gosta mesmo de análise, gosta de sentar a bunda aqui, projetar e tal, fazer os modelinhos aqui bonitos, não sei o quê. E, cara, à medida que a gente vai, inclusive, evoluindo na carreira, você vai vendo que não tem como se evoluir se não tiver essa skill de comunicação. Então, acredito que faz muito sentido a gente focar nela, em que pese aquilo que você comentou. Às vezes, isso não vai ser identificado no teu currículo para você ser selecionado como um estagiário. Mas, dado que você já foi selecionado, por exemplo, como estagiário, isso vai ser fundamental na tua carreira como um todo. Porque em que pese, né, eu e o Paulinho tava falando lá que não trabalhava com venda, hoje a gente vende. A gente vende ideias. A gente vende ideias. Montei tal estratégia, se faz sentido ou não faz. Montei um modelo multifatorial aqui, de fatores de risco de estilo. É desse jeito que ele funciona e tal. Tá, mas eu posso levantar. Não, mas por quê? Eu não concordo com isso aí, não. Para mim, é valuation que tem que ser o negócio. E por que é? Por que não é? Então, acaba que você tem que vender a tua ideia. As tomadas de decisão não são feitas só por uma pessoa, né? Você apresenta a tese para apresentar uma tese é uma venda, né? Ela tem que parar de pé. Perfeito. E acho que nem poderia, tá? Acho que nem poderia ser tomada por questão só por uma pessoa, não. Concordo plenamente. Eu ia passar para um outro bloco para a gente falar um pouco sobre estoicismo, mas você quer comentar mais alguma coisa aí da certificação, para a gente fechar? Então, da comunicação? Acho que não, porque a certificação, acho que além dessas aí, né, seria o CFA, e aí o CFA acho que tem a trajetória dele, se o Paulo vier aqui mesmo, ele que vai ter muita autonomia para falar sobre. Às vezes o Igor também, se vier aqui, né, vai ter mais autonomia para falar sobre. Mas é porque eu acho que aí o nível de dedicação também é muito elevado, então acho que não tem tanto sentido quando você está ainda na graduação, que eu acho que você tem que estar buscando outras coisas, você já dá esse pulo lá na frente. Legal. Mas com certeza o CFA que seria o principal diferencial aí. Com certeza. E aí, eu queria fazer uma pausa aqui rapidinho, só para, mais uma vez, falar para o pessoal dar um like. E também eu vou deixar aqui na descrição um resumo desse podcast aqui, quem quiser acessar. Vou deixar meu site e o perfil também do Thiago,
caso alguém se interesse ali pelo perfil dele, queira se conectar aí nas redes sociais, ou até falar sobre mentorias, querer uma orientação de carreira, fique à vontade para entrar em contato. Tiagão, o Tiagão pelo tempo que a gente já se conhece, né? Já tem essa liberdade aqui. Queria falar agora um pouco sobre esse assunto que a gente gosta tanto, quando a gente começa a falar, a gente não para, né? Que é esse pensamento estoico, né? De como é que a gente consegue trazer um pouco desses pensamentos. Você me influenciou muito, né? A ler as meditações de Marco Aurélio. Muito interessante, assim, eu não conhecia na íntegra. Estudo e continuo estudando. Mas eu queria entender como é que você teve contato a primeira vez, né, com esse mundo e como é que você consegue trazer esses valores do estoicismo também para o seu dia a dia. Muito bom. Olha, eu vou ficar te devendo como que foi esse meu primeiro contato. Foi algo muito natural. Não me lembro, assim. Porque eu sempre, como eu te falei, né, sempre fui crítico e tal, sempre fui questionador e tal, então sempre gostei de buscar ali coisas. Por exemplo, essa é interessante, eu lembro de quando eu estava me mudando para Brasília, do que eu estava estudando naquela época ali, buscava estudar, e volta e meia eu faço isso, tá? Você também já me conhece, volta e meia eu faço isso, pego um tema ali e vou estudar. E aí, na época lá, o que eu estava estudando era como estudar. Que eu falei, cara, eu acho que eu não sei estudar, não. Eu acho que eu preciso aprender a estudar. E eu já fiz um curso. Aí, ó. Eu já fiz um juro pra você. Estuda. Aí precisa mesmo, cara. Você precisa de aprender a estudar. Hoje eu estudo de um jeito totalmente diferente do que eu estudava. Como é que você estuda? Antes. Hoje eu uso bastante mapa mental, né? Eu até te comentei que para mim funciona bastante, tipo, nas ideias, eu relacionar as coisas, tal, até nos meus raciocínios, que volta e meia eu faço raciocínios muito longos, eu até te falei, por isso que eu gosto de anotar, porque senão, para voltar aqui, para estruturar o pensamento e tal. E é menos do que antes, que era mais ligado com decorar, né? Antes era mais ligado com, tem que decorar isso para conseguir fazer. Hoje é mais no sentido de entender, por isso que essa ideia até mesmo de um mapa mental, porque assim eu consigo entender onde estão as coisas. Então, acho que hoje seria mais assim para eu estudar. Mas isso envolve curva da memória, isso envolve... Porque a gente tem, né? Enfim, acho que não vamos entrar nessa, também senão vai demorar muito, mas envolve curva da memória, envolve estudo ativo, porque antes também era mais estudo só passivo, só você olhando ali, vendo a aula, isso não sei o horrível, quê. Cara. Isso aí, cara, na hora que você se dá conta que você passou tantos anos nesse estudo passivo, você fala assim, meu Deus, é verdade, cara. O estudo tem que ser ativo, pô. Legal, legal pra caramba. Então, vamos lá, mas vamos lá do estoicismo. Então, vamos lá do estoicismo. Não me lembro, então, como o estoicismo ali, ele entrou na minha vida, mas hoje, inclusive, para mim é tão relevante que você sabe que eu tenho umas tatuagens e tal, e tem tatuagens sobre o estoicismo, porque eu acredito bastante. Não que, inclusive, seja o único caminho, tá? Acho que é até importante, normalmente eu tenho algumas opiniões ali, de coisas que eu pensei mais e tal, eu tenho uma opinião mais forte. Mas é só porque eu já refleti muito sobre isso e tal, então eu já estou mais inclinado a achar que é isso. Mas não que isso seja verdade, não que isso seja o único caminho, que eu acho que cada um tem que buscar aquilo que funciona para si mesmo, né? Porque a gente gosta, né? Todo mundo gosta. Você pode ver isso, se você for conversar com a tua esposa, com a tua mãe, com a tua sogra, com o teu amigo, todo mundo vai te dar meio que receitas. Não, Cláudio, faz isso aqui. Não, Cláudio, mas vai lá. Não, mas faz... Então, a gente faz isso e às vezes parece que é como se fosse uma verdade, mas não é que é uma verdade, é só porque... talvez uma verdade para mim, né? Talvez é porque eu acredito que seja assim, mas não é que vai ser o mesmo para todo mundo. Enfim, não sei como eu conheci, mas assim que eu conheci, me interessei já bastante. Também não sei te explicar o porquê, mas quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar, né? Principalmente aí a gente vai estudar no estoicismo Marco Aurélio, o Epiteto e o Sêneca. E aí são perfis bem diferentes, então isso primeiro já me chamou a atenção. Porque um cara era imperador, o outro cara era cobrador de imposto e não sei o quê, e o outro cara era escravo. Escravo que eu fico assim... E aí quando você vê o que o escravo estava escrevendo, cara... É porque, às vezes, a gente se pega, isso também está ligado com comportamental, com psicologia e tal, a gente se pega muito focando no negativo. Isso é comum. E aí você vai ler o que um escravo estava falando. O escravo estava falando, cara, aceite o que acontece contigo. Aceite o externo. Aí, eu sou escravo,
cara, não tem controle e tem que aceitar? Não, o cara tá de sacanagem. Então, quando você vê um nível... na pior situação que um ser humano poderia passar... Cara, na pior situação possível, falando pra aceitar. Ele fala para aceitar. Mas é porque, às vezes, essa ideia de aceitar, né, também não é um raciocínio tão simples. Porque, às vezes, a gente acha que esse aceitar é só ficar parado, então, deitar. Não. É porque o que é o principal, na minha visão, o principal pilar ali que vai seguir o estoicismo é você focar nas coisas que estão sob seu controle e tirar um pouco essa visão do externo. E isso, depois eu vou relacionar isso com investimentos, porque para mim, nos investimentos, isso é muito importante. Mas na vida também. Primeiro, relacionando isso na vida. Eu comentei aqui em algum momento que eu também não gosto muito de focar em muleta, de pegar minhas muletas. E esse externo, facilmente a gente acha muleta no externo. Uhum. É porque eu vim de uma cidade de 5 mil habitantes, é porque eu vim não sei o quê, vários motivos. Eu não tive oportunidade, eu cheguei a te falar isso aqui, inclusive, que eu acho que é menos oportunidade para as pessoas que estão em determinados lugares, não só de cidades pequenas, né, e tal, mas também de ambientes ali onde a economia, a renda é mais baixa e tal. Mas eu não acho que faz muito sentido se apegar nisso. Sim. Acho que faz mais sentido me apegar ao que eu posso fazer em relação a isso, dado que isso eu não consigo mudar. Bem que Thiago é uma pessoa bem legal, bem gente boa, mas infelizmente ele não consegue mudar o mundo. Ele não consegue... não existe mais ninguém agora, oportunidade para todo mundo é igual e tal, não consegue. Então, faz sentido eu me preocupar com isso? Bom, parece que não muito. Parece que faz mais sentido eu focar minhas energias no que eu posso fazer. Ralar o bumbum, acordar às 5 horas da manhã, dormir 11 horas da noite, não sei o que, isso é bom? Não, mas eu estou vendo lá no futuro. Mas eu estou focando nas coisas que estão sob meu controle. No mercado financeiro, eu acho que isso também é muito válido. Porque eu hoje já sou bem mais cético no mercado financeiro. É engraçado que à medida que a gente vai ali adquirindo conhecimento, pelo menos comigo foi assim, eu fui me tornando mais cético. Eu fui falando, cara, pior que talvez eu não sei muita coisa, não. E aí, acaba que no mercado financeiro também é fácil. Então, você pegar algum argumento externo, é porque a economia, a inflação, não sei o que e tal, pega esse argumento externo para validar ou e tal, alguma coisa que você está fazendo ali no um modelo, um parecer que você está fazendo, uma análise que você está fazendo. E é engraçado que você também é formado em economia, assim como eu, e eu também fui criando essa crença que, cara, o preço de qualquer ativo financeiro é oferta e demanda. O que você pagou nesse aqui é oferta e demanda. O que você pagou nesse aqui é oferta e demanda. Sim. O ativo financeiro é a mesma coisa, porque o mercado financeiro, né, eu acho que é uma forma legal da gente conseguir entender, ele é um mercado também, só que ao invés de ser ativos reais, quando a gente vai no mercado, a gente vai lá e compra o leite. Fui lá e comprei banana, estou comprando um ativo real. No mercado financeiro, eu vou lá e compro uma ação, uma debenture. Então, viu? Não estou comprando ativo real, estou comprando ativo financeiro. Mas ambos são ativos e ambos são negociações. Então, é mais intangível, assim, né? É mais intangível. É um direito, né, que você tem, né? Exatamente, é mais intangível. Então, acaba que, na minha visão, né, a gente tem que focar, então, sobre o que está na minha análise de fato do que eu estou fazendo. Não é você excluir todo esse externo, mas é você saber que esse externo faz parte do jogo e o preço de qualquer ativo no fim do dia, inclusive os financeiros, oferta e demanda. Aí você pode contar a história que você quiser. Você pode contar que caiu por causa disso, subiu por causa disso. No fim, foi se teve mais pressão compradora ou vendedora. Se teve mais gente querendo comprar ou mais gente querendo vender. Então, acho que o estoicismo, inclusive, conversa muito com o mercado financeiro nessa parte do que você focar. Mas eu acho que... Justamente, pegar um gancho aí, mas existe também, trazendo de novo aí, essa visão, não só essa visão estoica, mas a visão comportamental, né? Dentro de um preço, você vai ter ali não só esses fatores, que realmente a bolsa pode cair, pode dar circuit break por causa do Covid. É claro que faz sentido isso, mas dentro do preço tem outros fatores que refletem as emoções humanas, né? Perfeito. O que aconteceu no Covid, quando a bolsa teve circuit break e tal? O pessoal estava querendo vender. Então, exato, né? No final das contas, o ato é a venda, né? Até você puxar o preço mais para baixo. Eu quero me livrar disso, eu não sei o que vai acontecer com o mundo e tal. Então,
está muito ligado com isso, mas totalmente, seu ponto na minha visão, está totalmente correto também, é ligado com comportamental. É ligado com, por exemplo, inclusive, né, na época mesmo da pandemia, que todo mundo estava vendendo, você deveria estar comprando. Se tivesse com dinheirinho ali, era melhor que você estivesse comprando. Exato. Se você tivesse essa oportunidade de estar com dinheiro, era melhor que você estivesse comprando que vendendo. É que quando a barata voa, né, sai todo mundo correndo, né? Esse aí também ter esse racional e ter o dinheiro disponível, né, são dois fatores importantes, né? Até tinha gente com dinheiro disponível que não teve esse racional, que pode ter tido... E não é racional fácil não, tá? Até porque, inclusive, você também me conhece, eu não gosto aí do viés de retrospectiva, que é o famoso engenheiro joga pronto. Então, depois que passou, é fácil, muito fácil você falar. É muito fácil, né? Mas na hora, realmente, não era um raciocínio muito simples, não. Mas que são conceitos legais também, do porquê que, inclusive, eu acho que, mesmo na época, fazia sentido pensar assim, é a questão de reversão à média. Eu acredito que várias variáveis do mercado financeiro vão seguir esse comportamento. Embora sejam variáveis no mercado financeiro, são variáveis que seguem um passeio aleatório. Ou seja, a gente não tem muita previsão de para onde ela vai. Ela pode subir, cair, subir, cair. Por isso, inclusive, a análise técnica, igual eu te falei, também fui ficando mais descrente dela. Porque, na verdade, quando você descobre que essas variáveis elas seguem um passeio aleatório, então a gente não tem tanta previsibilidade sobre isso, você vai, mas como é que então eu tô achando que se eu pegar o ombro, cabeça, o ombro, nem vai cair? Um desenho gráfico, né? Um desenho gráfico. Que ainda você pode alterar ali, né? Bom, é uma forma de análise, mas ela conflita bastante ali com o fundamentalista. Tiagão, eu tenho dois pontos aqui para trazer, mas eu queria passar bem rápido nessa sua filosofia do esporte. Tá? Só para a gente não se alongar muito, né? Para não deixar esse podcast tão longo, né? Não destoado demais. Me fala um pouco sobre a sua cabeça do esporte, porque desde que eu te conheço, acho que já tem aí uns, sei lá, 7, 8 anos, por aí, né? Deve ser. A gente começou a trabalhar junto e, enfim, mudamos de áreas, mas você sempre treinou, sempre vi você treinando e nos últimos tempos vi você falando um pouco sobre andar de bike, um pouco do triatlo, né? Fala um pouco dessa mentalidade do esporte, né? Como é que você encaixa isso daí na sua rotina, né? E quão relevante ela acaba sendo nessa construção do Thiago. Cara, eu acho que é fundamental. Eu acredito que a gente vive a nossa vida porque às vezes a gente tenta individualizar. Por exemplo, esporte, individualizar trabalho, individualizar relacionamentos. Só que eu acredito que tudo isso tá ligado. Então, até pensando na carreira mesmo. Thiago, como que eu tenho uma carreira boa? Esteja bem consigo mesmo. Se você estiver bem consigo mesmo, as coisas todas, se você estiver bem, então, viu? Nos seus relacionamentos, se você estiver bem com o teu corpo, com a tua mente, as coisas como um todo parece que vão começando a dar certo também. Então, a parte parece mágico, parece mágico, mas tudo vai andando mais ou menos junto ali. Então, eu acho que essa parte do esporte, para mim, desde sempre também, eu sempre gostei, né? Comentei aqui. Então, artes marciais, lá na infância também eu tive e segui ali até sair de Minas, porque depois que eu me mudei para cá ficou mais difícil de fazer. Mas artes marciais, inclusive, para mim, eu acho que foi muito relevante, porque o que eu fiz, né, lá em Minas, que me marcou bastante, foi o Karatê Shotokan. E o que mais me pegou foi justamente que eu acho que eu aprendi muito sobre disciplina lá no Karatê. Legal. Então, eu acredito, e não só no Karatê, mas eu acredito que esporte, de modo geral, vai te ensinar muito sobre isso, disciplina. Além disso, vai te ensinar muito uma coisa que hoje em dia é muito difícil, que é lidar com o fracasso. Você perde no esporte, você perde muito. Volta e meia você vai perder, volta e meia você não vai conseguir o objetivo que você tinha. E no começo só perde, né? No começo só perde. Então, eu acredito que isso é bastante relevante, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que parece que não é tão normal assim o fracasso. E quando a gente quando a gente tromba com ele, e é normal, porque a maioria das vezes, eu pelo menos na maioria das vezes, tá, gente, eu fracassei. Eu não tô aqui como, nossa, o Thiago tá ali, o vencedor, e não sei o quê. Não. Errei, fracassei pra caramba. Mas eu acho que isso é importante.
E eu acho que o esporte te ensina muito sobre isso. Te ensina muito sobre disciplina, te ensina muito sobre desempenho, te ensina muito sobre o fracasso. E te conecta, então, essas várias caixinhas. Porque hoje, inclusive, a gente também tem evidência de esporte para a mente, para a tua cabeça. Então, se você está praticando atividade física, se você está no esporte, você está pensando melhor, você está mais produtivo. Sim. Como você sabe, né? A gente chegou a falar de rede social, não sei o quê. Como você sabe, eu não tenho rede social. Tem o LinkedIn, mas aí o LinkedIn a gente usa como um viés de trabalho e tal. E muito disso, inclusive, está ligado, já conversei disso contigo, com essa questão do foco, da perda do foco. E o esporte, na verdade, ele já vai te fazer, na minha visão, o inverso disso. Ele já vai te deixar, na verdade, uma pessoa mais focada. Você vai ter menos dificuldade de sentar aqui e trocar uma ideia durante 1 hora e meia sem estar preocupado de ficar batendo minha mão no bolso aqui, de olhar o celular e etc. E eu acho que isso, aí puxando do outro ponto seu, que é ligar com a rotina, é mais importante ainda. Porque quando a gente tem uma rotina, pelo menos para mim isso funciona, tá? De novo, entra naquela de não ser o único caminho, etc. Mas para mim isso funciona muito bem. Rotina. Eu gosto bastante de ter rotina. Para mim não funciona muito ali, sei lá, um dia começa um dia de um jeito, 10 horas, outro dia 7 da manhã, outro dia, enfim, eu gosto de ter uma rotina. E o esporte te ajuda também a ter essa rotina. Porque você só tem evolução dentro de qualquer esporte se você tiver uma dedicação para aquilo. Então, hoje, como eu levo na rotina, eu ainda levo o esporte como uma rotina que ele ajuda no resto da minha vida, em todos os outros aspectos da minha vida. Ele ajuda nos meus relacionamentos, ele ajuda no meu trabalho, ele ajuda nos meus estudos e por aí vai. Então, acredito que o esporte hoje é fundamental. Hoje, como você comentou, né, eu estou mais na onda aí do triatlon, não necessariamente bike, eu sempre gostei de bike. Lá em Minas eu já andava muito de bike, igual eu te falei, a cidade lá é isso. Meu meio de transporte era bike, exato. Meu meio de transporte era bike. Quando eu vim para Brasília, eu sempre quis ter bike. Só que aí só fui ter a oportunidade mesmo agora mais para frente, porque sou muito do esporte, né? E no futebol eu me lesionei 2 vezes, no ligamento e o menisco do joelho, de fazer 2 cirurgias aí. E aí, naturalmente, eu tive que abandonar um pouquinho mais esporte que tinha mudança de direção, que o futebol é assim, e tive que ir mais para outros esportes. Aí nessa eu fui dando mais oportunidade para corrida, para bike, e agora estou querendo ingressar na natação justamente para pegar essa parte toda do triatlo. Não porque, até agora, não porque eu tenho esse amor absurdo, mas porque me move. Eu gosto de desafio. Eu gosto de algo que eu falo, cara, isso aqui, será que eu consigo mesmo fazer? Cláudio me falou lá que eu sou disciplinado. Será que eu sou mesmo? Vamos ver se eu sou. Eu vou dar conta de fazer um negócio desse aqui. Se eu não for, eu não vou dar conta, não. E não é fácil. Você usa como campo de batalha, né? Você faz o teste ali e vai. E o que é legal, que é outro ponto do esporte, né? Isso te... Quando você, no linguajar meu aí de mineiro, quando você engrossa o couro, você engrossa o couro, eu acho que aí, e naturalmente você engrossa em outras áreas da tua vida. Então, quando você também ter fracassos no teu trabalho, quando você também ter problemas em relação à disciplina também no teu trabalho, seus relacionamentos, no seu estudo, você já vai estar mais bem preparado, você treina seu cérebro. Porque isso é interessante, Cláudio, as pessoas às vezes não se ligam nisso. Você comentou aí do que eu gostar e tal, e uma das coisas que eu gosto é musculação. Na verdade, musculação, para te falar a verdade, nem gosto. Musculação, também hoje a gente já tem, inclusive, evidência, né, de musculação e longevidade. Então, musculação é porque eu acho que é muito importante. Você gosta do resultado? Não, também do resultado, né? É legal tu ter um Você gosta do processo? Médio, né? Médio, eu diria que não muito. Mas eu tava no raciocínio... Da disciplina, do triatlon. Do triatlon... me perdi. Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. Thiagão, dando continuidade aqui, se o Thiago de hoje voltasse 10 anos e fosse mentor do Thiago de 10 anos atrás, o que ele falaria? Que conselho que ele daria para dar aquela acelerada na carreira? Eu acho que a carreira que eu tive não foi uma carreira muito lenta, então acredito que, não sei se seria até inclusive positivo acelerar, que às vezes a gente sempre quer acelerar. Então, para te falar a verdade, se eu voltasse então 10 anos,
e falasse com o Thiago e fosse dar um conselho de mentor, seria justamente para desacelerar. Pra pisar um pouquinho mais no freio, para não ser... Porque eu sou uma pessoa que pensa, mil cenários, sempre eu estou analisando risco, avaliando risco, isso inclusive em vários aspectos que não só no trabalho. Então, acho que o conselho que eu diria é, cara, calma um pouquinho, tipo, medita um bocado, aprende a meditar e medita. Vai dar tudo certo. Lembrei da academia, da meditação. Era o cérebro. Eu estava falando que era interessante, a gente vai para academia e tal, e por isso que a gente vai crescer, ficar com músculos, não sei o quê. Mas o cérebro também funciona parecido. Você pode ir treinando o teu cérebro para isso. Sim. Eu até comentei, inclusive, desde no comecinho aqui, que eu, antigamente, era uma pessoa tímida. E que fui treinando não ser uma pessoa tímida. Então, é engraçado que, às vezes, com o cérebro, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, voltando pro Thiago lá, 10 anos atrás, o que eu daria aí de conselho é isso: desacelera, medita um pouco, cara, não precisa de ter pressa, tudo, isso é uma outra coisa que eu acredito bastante, né, nessa parte de filosofia, teorias, tudo na vida é seu tempo. Então, cara, não precisa acelerar processos, que para tudo vai ter tempo. Muito bom, Thiago. Obrigado por compartilhar essa rota. Quem acompanhou até aqui, eu quero saber sua opinião. Quem quiser aí se conectar com a gente aí no LinkedIn, mandar uma mensagem, a gente está super disposto a bater um papo. E até a próxima, até o próximo podcast Track Record. Obrigado a todos. Bom, obrigado, pessoal. Valeu, Thiagão. Valeu, meu parceiro. Pô, bom demais.